Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre a Disney, sobre as minhas estratégias que eu usei para brincar em 10 brinquedos, porque referente aos vídeos que eu postei nas redes sociais, eu recebo muita pergunta, recebo pessoas perguntando cadê o vídeo, aonde que você explica sobre as estratégias, e eu percebi que os dois vlogs que eu soltei, a parte 1 e a parte 2, vou deixar por aqui, não ficou tão esclarecido tudo o que eu fiz para brincar nesses brinquedos. Então, vou te contar agora tudinho o meu segredo e como exatamente o que eu fiz naquele dia para conseguir usufruir o máximo do parque. Começando pelo aplicativo da Disney. Se você não sabia, a Tokyo Disney Sea, a Tokyo Disneyland, tem um único aplicativo que se chama Disney Resort e ele é extremamente útil. Aqui no Japão, esses parques, na maioria das vezes, você vai precisar usar o aplicativo. Eu lembro que eu fui uma vez na Disney em 2022 e eu não sabia nada sobre o aplicativo e eu não consegui brincar em nada, porque naquela época, como o corona ainda estava em alta, só podia brincar nos brinquedos quem tivesse feito fila online. Então, desde essa época até agora, o aplicativo foi uma coisa que foi se tornando cada vez mais obrigatória, porque eles fizeram o sistema de filas online, sistema de comprar o passe. Então, a primeira dica é abaixe o aplicativo e acompanhe pelo menos uma semana antes quanto tempo está levando cada brinquedo. Você vai também selecionando os que são os principais para você no dia. Faltando um mês antes, eu criei um grupo no WhatsApp com o grupo que eu iria para Disney. E isso eu fiz para a gente colocar todas as nossas expectativas, para ver se todo mundo estava de acordo com os brinquedos, se tinha algum brinquedo que eu não gostaria, mas a minha prima gostaria de ir, ou meu marido gostaria de ir, enfim, para a gente alinhar e ver qual que seriam os brinquedos principais que a gente não poderia perder. E também a gente se perguntou uns para os outros se caso a gente não conseguisse brincar, não conseguisse pegar essa fila para esse brinquedo, se teria a possibilidade de pagar o fura-filas. E aí, chegando perto do dia, a gente decidiu que a gente ia só nos que não pagasse o fura-filas. Então, a segunda estratégia foi, eu fiz um grupo no WhatsApp, coloquei todo mundo e alinhei as estratégias. A gente quer ir em qual que são os importantes e qual que são os que mais ou menos, se der, deu, se não der, valeu. Então, a gente fez isso e isso ajudou muito, muito, muito mesmo. Ter um grupo e ter alinhado o que você espera deixa tudo mais fácil. Pelo menos no nosso caso foi assim. Mas nem tudo deu certo, porque facilitou muito usar dessa estratégia de pesquisar antes. Porém, a gente pesquisando no Google, pesquisando no vídeo das pessoas, ninguém tinha avisado. E nem no site da Disney eu pesquisei, ou se tinha lá eu não entendi, porque o site da Disney tá ou em japonês ou em inglês, que a partir de abril, desse ano de 2026, não era mais necessário a fila Standby Pass para a área da Fantasy Springs. Como eu quis gravar tudo para vocês também, então a gente delegou funções antes. No aplicativo mesmo, eu já sabia que eu ia entrar e ia tentar pegar o Standby Pass para a área do Fantasy Springs. A minha prima mais velha ia pegar o Priority Pass para os brinquedos mais legais que eles disponibilizavam. E o meu marido ia filmar ali a entrada enquanto a gente estava fazendo isso e ia gravando enquanto a gente ia para os brinquedos e tudo mais. Ele ia ser o cameraman e a minha prima pequenininha ia ficar cuidando do mapa e dos horários de cada brinquedo. Então a gente foi assim super preparado. A gente só não sabia que nesse dia não ia estar tendo o Standby Pass pro Fantasy Springs. Mas depois deu tudo certo também, porque daí a gente foi correndo pro primeiro brinquedo que a gente já sabia que seria o primeiro, que é o Saurian, que eu acho que é assim que pronuncia. E foi tudo maravilhoso. A gente entrou no parque 15 minutos antes devido a quarta dica que eu vou dar pra vocês. Chegar cedo na Disney Sea muda tudo, porque ali é a Disney mais concorrida aqui do Japão. É também a única Disney no mundo com tema marítimo. Então, além de ser a queridinha dos japoneses, também é a queridinha dos estrangeiros. Então, é muito lotada.
Assim, a gente chegou no estacionamento 4h40 da manhã, a gente chegou em Tiba 3 horas da manhã. E quando a gente foi fazer a fila, já era umas 5h50 por aí, que a gente entrou na fila e já tinha muita gente embaixo de chuva. Galera, tava chovendo e já tinha pessoas. Eu jurava que eu ia ficar entre as primeiras ali da gente. E não, já tinha gente. Já tinha criança no carrinho de bebê. Então, é bem sugoi o jeito que eles gostam dessa Disney. E como toda época do ano, em qualquer época que você for, vai estar cheia. Eu lembro que uma hora eles falaram que eles iam abrir o portão para de um certo lugar até o outro poder entrar. Então, logo assim, atrás de 2 pessoas que estavam a gente, eles fizeram meio que uma linha. E aquelas pessoas que estavam para trás da gente ia ficar para depois. E aquelas pessoas que estavam dali para frente ia entrar antes. Então, a gente entrou 8h30. Só que como, tipo assim, abriu pra gente começar a passar pela primeira vistoria 8h30 da manhã. E até a gente terminar de entrar na primeira vistoria e daí entrar na outra, que é onde você bate o ticket, durou 15 minutos. Então, a gente pisou o pé dentro da Disney 8h45 da manhã. Apesar de que o horário oficial no site tá falando que ela abre às 9h. Então, por isso que chegar antes muda tudo, porque você tem uma leve vantagem sobre quem chega depois. Mesmo chegando e entrando nesse horário, a gente foi fazer a fila do Sorian, que era o primeiro brinquedo, que era o que estava ali mais perto e o mais concorrido, e a gente pegou 50 minutos de espera. Sim, sendo que o parque ainda nem tinha aberto oficialmente. Então, antes de eu falar os brinquedos que a gente brincou e explicar um pouquinho sobre a temática da Disney, eu quero falar pra vocês que a Tokyo Disney Sea tem 3 tipos de pass. E esses passes são Disney Premier Access, que é o fura-filas pagos. Então, você cadastra seu cartão no aplicativo e você consegue escolher qual que você vai querer esse fura-fila e comprar. O fura-fila também tem um valor máximo de pessoas, né, de limite de entrada. Então, você também precisa tomar essa decisão meio que rápida se você quiser ir nos mais concorridos, que seria a Rapunzel, a Frozen e o Soarin', que eles acabam antes de fechar a Disney, por mais que você esteja pagando. Então, por isso que eu falo que é muito concorrida. É de verdade muito, muito cheia, muito lotada. Aí temos também o Standby Pass, que era a fila online necessária para entrar no Fantasy Springs, para brincar nos brinquedos da Fantasy Springs. Porém, a partir de abril desse ano, finalizaram, não vai precisar mais. Então, para brincar, não precisa. Mas, se você quiser fazer reserva em restaurante específico, tipo o restaurante ali da área da Frozen, ali, o restaurante das áreas novas, ou até as lojinhas novas, você vai precisar dele para fazer essa fila online. E ganhar o horário que você vai poder entrar, enfim, fazer essa reserva. E o terceiro é o Priority Pass, que seria o fura-filas gratuitos da Disney. E esse fura-fila gratuito, ele se limita a alguns brinquedos, como 50 Legos abaixo da água e a montanha-russa da Indiana Jones e alguns outros, mas na área da Fantasy Springs não tem nenhum que dê esse acesso e nem mesmo o Soarin', que era os que a gente queria muito ir. Então, quando a gente entrou pra ver isso daí no aplicativo, assim que nós entramos no parque, só tinha do Nemo, porque justo nesse dia, tanto a Indiana Jones como os 50 Léguas não estavam funcionando. E essa é outra coisa que acontece nas Disneys, e eu acho que isso daí é global. Vai ter brinquedos que não vão estar funcionando. E se era o brinquedo que você queria muito ir, qual que é o próximo e aonde que fica, sabe? Saber aonde que fica cada coisa, assim, pelo menos aproximadamente, é bom para você não precisar ficar indo de um lado pro outro, voltando, indo de novo e perdendo, assim, caminhada, ficando cansado rápido. Então, foi uma estratégia que a gente já tinha deixado feita antes. Então, não esqueçam disso. A próxima dica é que a Disney adotou o sistema de Single Rider, que é a fila sozinha, a fila solitária. E a gente entrava na fila e
cortava todo mundo. Galera, sério. Foi o tempo mais recorde que eu vi, assim, pra ir num brinquedo na Disney. Em toda a minha vida, em todas as vezes que eu fui na Disney, que eu já fui várias vezes, essa foi a mais rápida que eu consegui ir num brinquedo, mais rápido do que aqueles brinquedos que nem são concorridos. A gente tava num grupo de 4 pessoas, mas a gente decidiu que a gente poderia ir separado. Só que, às vezes, você não vai separado totalmente do seu grupo. Você vai no mesmo carrinho, mas o seu grupo só não vai sentar do seu ladinho. Não vai ficar os 4 ali, um lado a lado. Às vezes vai ficar um na frente, um atrás. Às vezes vai ficar 2 juntos. Às vezes não vai ficar no mesmo carrinho, mas vai ficar já logo no carrinho de trás. Então, compensa muito a single riding, principalmente se você já tem filhos maiorzinhos de 10 anos, né? E que eles consigam se virar sozinho. E quando a gente saía, a gente já sabia que assim que sair do brinquedo, antes de ir pra rua ali, a gente ia ficar esperando o próximo que ainda não veio. Então, a gente não se perdeu, foi tudo bem top mesmo. A fila Single Ride, ela não é paga, ela é justamente uma estratégia de tapa-buracos ali pra Disney. E o que eu acho também interessante dizer é que eu nunca tinha visto isso, mas a Disney pergunta se pode colocar alguém do seu lado. E também, se você quer ir no primeiro assento do carrinho, eles também deixam, gente. Eles passam outros na frente e deixam você ir no próximo para você ir sentado bem na frente. Então, eu não sabia que tinha essa possibilidade. Eu descobri ali vivendo e vendo o que estava acontecendo. Mas eu achei, assim, do jeito ruim e do jeito bom. O jeito bom é que eles não querem incomodar de jeito maneira. O jeito ruim é que, às vezes, a pessoa também fica muito folgada, aí todo mundo quer ir na frente, aí quer pular a pessoa e atrasa. Aí o carrinho podia já ter entrado e ido, e as pessoas ficam, não, eu quero ir depois. Enfim, N coisas, mas isso daí não muda as estratégias. Usem single ride se o teu grupo for todo adulto, ou se já for com crianças maiores aí de 10 anos. Vai ser uma boa economia de tempo. A outra dica é muito essencial. Eu não esperava, foi a primeira vez que eu fiz isso, que eu já tinha combinado com todo mundo que, como o horário de almoço é muito cheio e até as filas para comer são absurdas, eu falei para todo mundo, olha, a gente vai levar snacks, pães, tudo. Vamos levar aí, bater a marmitona no carro, levar água, levar suco, levar tudo. Vamos encher a barriga e assim que a gente entrar no parque, a gente só para depois das 1h30 da tarde. Ai, gente, você deve estar ouvindo e tá falando, meu Deus, quanta loucura. Mas faz diferença. Juro pra vocês que fez diferença. A gente parou pra almoçar, acho que já era 3 horas da tarde. A gente tentou almoçar antes no mundo da Ariel. Porém, ali era 2 horas, se eu não me engano. Era 2 horas da tarde e tava lotado. Ainda não tinha esvaziado a área do restaurante. Então, a gente decidiu andar mais um pouco. Até que ali também não tinha a comida que a gente queria. Então, a gente andou mais um pouco. E quando a gente parou pra comer, já era 3 da tarde. E tava literalmente vazio. Então, a gente chegou, pediu, comeu. E dali a gente já viu o show às 4 horas, que era bem na frente ali da onde a gente escolheu, que a gente escolheu ali a área dos Estados Unidos para comer um hambúrguer, umas batatinhas fritas. E foi perfeito também, porque a gente sentiu que não perdeu tempo, sabe, se deslocando. Se a gente tivesse comido no mundo da Ariel esse horário, até a gente chegar para ver o show, o espetáculo de 25 anos do jubileu da Disney, a gente ia ter que andar muito, correr muito, e dali a gente ia ter que ir para outro lugar depois. Então, ficou perfeito para nós. Uma dica: se você vai parar para comer, ou você para antes da manada, ou pare depois da manada, porque isso vai te economizar tempo. E enquanto eles estão ali parando para comer, fazer fila de restaurante, você tá brincando nos brinquedos. A próxima estratégia, que é mais um aviso do que é uma estratégia, mas que à noite o parque costuma esvaziar, então as filas começam a ficar um pouquinho mais rápida, mas aí tem os shows, tem os carrinhos que passam, então tem aquelas coisas que a gente também quer ver no parque.
E a dica é, se o tempo estiver instável, se você vê que tá ventando, principalmente se você for pra Disney Sea, estiver ventando, ou se você vê que vai chover um pouquinho, você não perca tempo esperando o show do lago na frente do vulcão. Depois nós vai ver o show de fogo de artifício de encerramento. Sky Full of Colors. Sky Full of Colors. Começa às 8h15 e agora são exatamente 7h57, então a gente tem que terminar esse brinquedo aqui e sair correndo pra pegar o show. Mas já é aqui do lado, porque vai ser no rio lá, no mar. No mar, na frente do vulcão, né? Acho que é bom a gente já pegar a parte de cima, que eu acho que dá pra ver melhor. Porque eles cancelam. E foi isso que aconteceu com a gente. Tava ventando muito à noite e já tava nessa previsão. Vai cancelar, vai ter, vai cancelar, vai ter. Mas muita gente ficou esperando ali cerca de 30 a 40 minutos antes do horário do show. E perderam tempo, porque eles só avisam na hora que era pra começar o show, que não vai ter. Então, o meu marido ficou ali esperando. A gente saiu do brinquedo. Na verdade, a gente saiu correndo desse brinquedo, porque faltava menos de 10 minutos pro show do lago, mas ele esperou esses 10 minutos, que era o início do show, e meio que cancelou ali na hora. Enquanto isso, eu e minha outra prima tava indo pra Torre do Terror, que foi o nosso último brinquedo da Disney. Então a gente não perdeu tempo, a gente já se deslocou, deixou ele lá com a minha prima mais nova e fomos pro outro brinquedo, entramos, fizemos fila enquanto tava todo mundo lá esperando o show que não teve, entendeu? Dito tudo isso, eu brinquei em 10 brinquedos, 2 vezes na Frozen, 1 vez no Peter Pan, 1 vez na Rapunzel, 1 vez no Saurian, que é o voo sobre os países, 1 vez no Vulcão, que é o ponto central da Disney, é um brinquedo que não parece, mas ele é bem radical, porque ele tem uma queda bem brusca, 1 vez no elevador, 1 vez na concha da Rapunzel, que é um brinquedo de criança, mas ele é muito engraçadinho, 1 vez no Simba, que é a história do Simba ali no mundo das Arábias, e ali foi um brinquedo bem extenso, eu não conhecia, superou minhas expectativas, é bonitinho, mas eu não entendi nada, porque eu nem tinha pesquisado sobre esse brinquedo. Na verdade, eu queria ir muito no 50 Léguas e no Indiana Jones, mas esses não estavam funcionando. Então, esses outros dois, tanto a Ariel quanto o Simba ali nas Arábias, foi os brinquedos que a gente foi encaixando ali de acordo com o nosso roteiro. Aquatopia, que é o brinquedo que fica girando na água, e a Torre do Terror. Então eu fui em todos esses e um dia não comprando os fura-filas, e o meu dia na Disney saiu bem baratinho, porque, gente, eu não gastei praticamente nada. Eu só comprei um chaveiro de 2.000 ienes e, o ticket, a comida foi baratinha também, e eu só parei pra comer uma vez. Então, assim, foi a Disney mais econômica da vida, que eu mais aproveitei, que eu brinquei tudo, e depois eu fiquei uns 2 dias aí com dor no corpo, de tanto assim que foi que eu aproveitei, porque a gente chegou muito cedo e a gente foi embora já perto de fechar. Não fomos os últimos, mas fomos quase os últimos a ir embora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido um pouco mais. Deixe nos comentários se vocês querem saber alguma coisa que eu esqueci de falar aqui. Se inscreva no canal, me ajuda muito. Esses vídeos parece que não, mas eles dão trabalho. Então se inscreva para apoiar aí meu projeto, que é crescer aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e tchau!